Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você e para a Nadédia, para os ouvintes, também para quem nos assiste por imagem. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães conosco para falar hoje das dificuldades em torno da medida provisória, que é uma alternativa àquele aumento do IOF. Vera, de fato, aquele aumento de imposto para as bets já era nessa nova versão que nós temos até aqui. Impressionante, né, Cássio? O poder de mobilização das bets, a gente sabe da força econômica que esse segmento adquiriu, está em todos os patrocínios possíveis, tem aí contratos com influenciadores, a publicidade em muitos veículos, enfim, é um setor bastante mobilizado, que arrecada muito. A gente tem visto aí notícias sobre, inclusive, o grau de endividamento das pessoas em apostas esportivas, e o governo queria, como uma das medidas compensatórias para o fato de ter perdido bastante a arrecadação da versão original do seu projeto de aumento do IOF, aumentar a tributação desse setor de 12% para 18%. Com o lobby, isso ficou quase impossível, a ponto de o governo ter instruído o relator, que é o deputado Carlos Zaratini, do PT, a desistir dessa elevação da tributação, assim como o governo está disposto a abrir mão da elevação de tributação sobre várias aplicações, aí vários títulos também incentivados, principalmente do setor do agronegócio, do setor de infraestrutura, como forma de tentar salvar a MP. A MP caduca amanhã, havia um grande risco dela não ser votada e caducar mesmo, por conta de todos esses lobbies, tanto do setor financeiro, quanto do agronegócio, quanto das bets. E isso levaria a que o governo perdesse uma arrecadação importante nesse ano e principalmente no ano que vem, que é o ano eleitoral. A arrecadação prevista pela Fazenda com essa MP era de 10 bilhões para esse ano e 20 bilhões para o ano que vem. Eu vi várias estimativas de quanto pode ficar a partir das desidratações, mas me parecem todas elas muito chutadas, porque o governo está abrindo mão de muita coisa e, por exemplo, o deputado Carlos Zaratini fala, não, vai deixar de arrecadar 20 e passar a arrecadar 17. Me parece bastante irreal esse cálculo, diante de tudo que o governo está desistindo de tributar e diante do que, caso vá à votação, ainda o Centrão consiga arrancar de dentro da medida provisória. Então, eu acho que, mesmo com todas as concessões, a MP ainda não está garantida, não está salva, tem um trabalho forte de bastidores para que ela seja simplesmente derrubada sem votar, ou seja, que ela caduque. E 2, caso ela passe, ela pode ser ainda muito, muito, muito mais desidratada do que o relator e o governo já concordaram em fazer. Ministro Haddad ainda parece que está tendo que manter um tom de positividade até para não criar animosidade, né, Vera? Ele falou que tem visto muita boa vontade do Congresso, dá uma impressão de que está tentando conseguir o que puder ainda. Ele anda, né, nesse espírito meio poliana. Na semana passada, na votação do IR, ele atribuiu todos os méritos ao Congresso, mesmo aquilo que mudou, ele falou, não tem problema, a gente tinha uma gordura. Isso é uma orientação de todo o governo, que está numa ofensiva para tentar recompor a sua base, melhorar a sua relação com o Congresso. Ontem o Haddad esteve na casa do Hugo Mota, está negociando com ele, com o presidente do Senado, em torno da MP. Então, tem um trabalho ali de formiguinha para tentar melhorar essas relações. Na semana passada funcionou. O governo teve uma importante vitória com a discussão do IR. Então, ele não quer que azede o clima agora, a ponto de, por exemplo, comprometer a própria votação do IR no Senado. Então, ele está operando nessa base, mas ele não deixou de fazer um desabafo, né? Chegou a dizer ali no programa Bom Dia Ministro que é muito difícil cortar privilégios no Brasil. Ele está sentindo isso na carne, os lobbies estão muito operantes no Congresso, essa legislatura
praticamente viu a oficialização do lobby como atividade, embora não vote um projeto e deveria votar para que isso ficasse mais transparente, para que fosse mais explícito, mas com o advento das bancadas ali, né, das frentes parlamentares, das bancadas temáticas, os lobbies passaram a ter um acesso amplo e muito grande a todos os deputados e senadores. E isso tem influenciado as votações importantes para o governo. O governo tem de navegar nesse mar em que ele nem tem maioria e ainda por cima se opõe a interesses econômicos muito bem organizados. Então não é simples e é por isso que o ministro está adotando esse tom de cautela em todas as manifestações dele, Nadédia. Vera Magalhães, voltamos a ouvir você logo mais no Ponto Final e amanhã nosso encontro marcado aqui no CBN Brasil. Obrigada, até mais. Obrigada a vocês, um ótimo jornal, até mais tarde. Até.